Ajudou muito, viu? Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Pessoal, luminosidade do perispírito. Então a gente viu que a luminosidade também é uma propriedade. Quando a gente ouve dizer dos espíritos iluminados, esta luz que deles irradia é o perispírito que irradia. Isso porque a alma é que evolui. A alma evoluindo, essa propriedade naturalmente acaba sendo visualizável, né? Porque todo o processo de evolução da alma reverbera no corpo espiritual. Tá? Então, quanto mais a alma se eleva moralmente, quanto mais ela se despoja de suas imperfeições e tudo aquilo que não mais cabe, não é, nesse processo de evolução, deixando para trás, transformando, renovando, mais esta propriedade ela assume as suas características e tanto maiores serão quanto a evolução de cada espírito, tá? Oi. Sim, você ouve muitas pessoas dizerem assim, ela tem uma aura. Não sei se não sei se Na são verdade, essas. não é a luminosidade do perispírito, porque cada corpo de relação da alma tem a sua radiação eletromagnética. Então, normalmente, essa aura que os clarividentes veem corresponde à aura da saúde, que é aquela que está em torno de um corpo que a gente não vai ver agora, chamado duplo etérico, né? Que é aquele corpo que se forma no momento a partir da concepção que vai se formando o duplo etérico. E no momento da desencarnação, esse corpo também ele se destitui. Então, como ele está muito próximo ao corpo físico, ele retrata muito o estado físico do ser humano. Então, a coloração, né, todas as questões relativas à característica dessa aura é a que normalmente é visualizada pelos médiuns clarividentes, tá? Mas a aura em si, ela é uma composição das radiações de cada corpo. Então, o corpo mental tem a sua radiação, perispírito, duplo etérico, então formando um composto de auras, e tudo isso é chamado aura, né? Quando a gente pensa na aura do ser humano ou do espírito, né? Dependendo de como ele está. Por sua natureza, o perispírito possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo das atividades e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. Dá para comparar essa luz com uma lâmpada fluorescente? Não dá. Não é? Então é algo que a gente não vê. Mas a gente tem alguns relatos em algumas obras de André Luiz em que os espíritos manifestam uma luminosidade que realmente é algo que a gente ainda não viu. Quer dizer, possivelmente já vimos, mas não temos a lembrança, porque nós estamos encarnados e não temos como ter esta percepção, né? Mas é algo muito, mas muito sublime, ok? As menores imperfeições morais atenuam a luminosidade e enfraquecem-na. Então a gente vê que são essas imperfeições que nos mantêm na condição sem luz. E o desenvolvimento das qualidades morais é que vai proporcionar essa luz. Tá bom? A possibilidade de redução da luminosidade, então o espírito um espírito adiantado, e naturalmente ele irradia essa luminosidade. Ele pode reduzir essa luminosidade, se ele desejar? Pode, né? É como se a gente está lá no farol alto, muda lá para o farol baixo, lanterna. Dá? Dá. Principalmente se ele estiver em contato com outros que não seria assim adequado
exposição, essa presença, até porque muitas vezes o espírito precisa humildar-se, quer dizer, já humilde, né? Mas se colocar num patamar muito próximo, digamos, né, de determinada evolução, né, humana, para poder atingi-lo. Senão fica uma coisa, ainda que o espírito seja muito humilde, mas às vezes não atinge. Tá? Então, existe um relato que certa vez o Dr. Bezerra de Menezes, ele foi prestar uma assistência numa casa, uma casa religiosa de Umbanda, né? E ali ele mudou pela propriedade da placidade e ele revestiu-se de uma aparência tal qual, né? Ali não me lembro se era de um índio, do preto velho, o que era, mas ele mostrou-se daquela forma para poder dar assistência, né? E é claro que a luminosidade também, isso foi reduzida, né? Quando, por exemplo, um espírito muito adiantado, ele se interioriza, ele vai fazer uma prece, por exemplo, um ambiente que ele está fazendo uma prece. No momento que esse espírito adiantado faz essa prece, naturalmente aquela luz, ela irradia, né? Ilumina o ambiente, ilumina os presentes. É algo que a gente ainda estamos aprendendo, né? A conhecer essa outra realidade. Sentir. Pode sentir? Nós encarnados? Sim. Você sente o ambiente diferente. Podemos, isso. Você não vê aquela luz, mas você sabe que ali tem algo muito maior. Sim. É um bem-estar, né? Então isso tem a ver com outra propriedade chamada sensibilidade magnética que a gente vai ver. Muito bem. Agora aqui, perguntinha valendo nota. Vamos ver como é que tá. É correto afirmar... Também, tá? É correto afirmar que quanto maior a evolução do espírito, menor a sua densidade, menor o seu peso e maior a sua luminosidade? Olha para ver se não tem nenhuma pegadinha. Às vezes eu gosto de pôr. Tem nenhuma pegadinha aí e tal. Tá fácil, né? Essa tá tranquilo. Sim. Você não respondeu. Outra propriedade, penetrabilidade do perispírito. Palavrão, né? Pode o perispírito atravessar qualquer barreira física? Em linhas gerais, sim. Linhas gerais, sim. Ok? Se aquela barreira física estiver devidamente protegida, não. Tá? Mas em tese, sim. Tá? Olha só, matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Ok? Então, uma parede que para nós é intransponível, para o espírito não é, porque o perispírito tem esta propriedade. Tá ok? Por isso, em casa, o que a gente tem que fazer para evangelho no lar, oração, né? E, sobretudo, manter vibratoriamente o ambiente nessa cúpula. Porque às vezes a gente faz o evangelho, faz as preces, mas é panela voando, é aquele um monte de coisa, né? É grito dali, grito de lá, isso aí não vai colaborar, né, com a ambiência. Então a gente tem que olhar para isso também. Relação entre penetrabilidade e porosidade. Aqui a gente vai tentar entender, pelo olhar da física, como é que isso acontece. A gente fala, não, o perispírito ele pode atravessar qualquer barreira? Sim, mas por quê? Então aqui a gente explica, né? Primeira pergunta, todos os corpos são porosos? Porosos. Aparentemente isso aqui é intransponível, mas todos os corpos materiais são porosos. Tá? Então aí a gente vê que essa porosidade ela pode dar ensejo a essa possibilidade do perispírito atravessar uma barreira.
Então foi feito um estudo em que foi colocado água numa esfera de ouro, ok? Água, uma esfera de ouro, e aquela água concentrada ali, aquela esfera absolutamente sem nenhum tipo de passagem. Aí ela sofreu uma forte pressão de máquina, inclusive. Tá? E aí o que observou em pouco tempo? Que gotículas de água começaram a exudar daquela esfera. Então aí a gente vê porosidade. Então houve essa penetrabilidade da água por algo que aparentemente seria intransponível. E justifica também o fato de um corpo menos compacto atravessar outro mais compacto. Vamos pensar num outro exemplo. Quando a questão da incompatibilidade de frequências, né? A gente vai ver agora. Mas tem um outro exemplo que eu queria passar para vocês da esfera. Quando a gente pega um tubo de ensaio, por exemplo, um gás, tubo de ensaio, um laboratório, gás. Quando esse gás ele é muito aquecido, o que vai acontecer com o gás? Ele vai sair. Tá? E as moléculas se dilatam do tubo de ensaio e o gás, então, ele pode dissipar-se por lá. Então, a gente está vendo que todos os corpos são porosos e o perispírito não é diferente. O corpo físico não é diferente. As paredes não são diferentes. Tá bom? Vamos lá. Relação entre penetrabilidade e proximidade das moléculas. Então, quando a gente fala de uma parede de concreto, as moléculas estão muito aproximadas, bem próximas. Quanto maior a densidade, mais próximas. E o perispírito, ele tem as suas moléculas menos aproximadas, justamente por ser um corpo fluídico, ok? Mais sutil. Então significa que é possível que haja essa penetração no ambiente de uma densidade maior, digamos assim. Então, se supusermos um estado de matéria em que as moléculas sejam muito menos aproximadas e eminentemente tênues, poderá ele atravessar todas as substâncias sem necessidade de manipulação. Então, o perispírito é formado de moléculas menos condensadas que a matéria que conhecemos, né? Por isso que nenhum obstáculo detém. Agora, relação entre a penetrabilidade e incompatibilidade de frequências. Frequências diferentes. Tá? Então, vamos pensar assim, uma mesa branca, vamos colocar branca, em que nós colocamos lá um raio amarelo e outro azul, ok? Na direção dessa mesa. Teremos ali uma coloração, por conta dessas duas cores, uma coloração verde. Se nós pegarmos esses dois raios e se eles transpassarem um ao outro, mesmo assim, não modificarão a sua coloração. O que é amarelo continua amarelo, o que é azul continua azul e o que é verde vai continuar sendo verde. Por quê? Porque cada cor tem uma frequência diferente. Então tem um comprimento de onda diferente. Quando a gente olha o arco-íris, a gente não vê uma cor, outra cor, outra cor, outra cor. Então são frequências diferentes. E aqui vale o mesmo raciocínio para o perispírito. Por estar numa frequência vibratória maior que uma parede, por exemplo, ele pode ultrapassá-lo. Tá? Bom, nós temos aí outras propriedades, talvez não dê tempo para a gente trabalhá-las hoje. A gente pode deixar. Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou perguntar para vocês o que é o melhor para o momento. Se a gente faz propriedades parte 2 no outro momento e vamos para as funções do perispírito, ou se a gente termina propriedades e depois estudamos as funções. O que vocês acham? Não.
Interferir como? Não. Porque são propriedades diferentes. Assuntos diferentes. São. Termina propriedades. Cada um vai falar uma coisa. Eu já quero saber a função do Vamos ver se dá tempo da gente trabalhar tudo. Tá? Pode seguir. Até porque é tranquilo da gente entender isso. Vamos lá. O perispírito é essencialmente corpóreo? Corpóreo, não é? Corpóreo, não é material? Então ele é corpóreo. Tudo bem? O que é bicorporeidade? Quem já estudou pode nos ajudar. Alguém sabe? Tem esse exemplo. O perispírito, ele é bicorpóreo? Ele pode se dividir? Já estudamos isso aqui. Pensamento dele pode irradiar-se e ele ter ciência do que está acontecendo. Mas ele em si é indivisível, ok? Quando a gente ouvir essa palavra ou essa expressão, bicorporeidade significa o seguinte, que, por exemplo, alguém encarnado pela propriedade da expansibilidade, desprendimento, ele está fora do corpo. E a gente vai verificar aqui duas propriedades da visibilidade, quando há um adensamento perispiritual para ele se tornar visível, e quando esse adensamento ele é mais significativo, tornando-se palpável, ok? Tocável. Aí nós estamos vendo um corpo, por exemplo, dormindo, tá? Ou em transe, como é o caso de um exemplo do professor Eurípides Barçanufo. Ele estava na sala de aula e ele teve ali um transe mediúnico, permaneceu desacordado, o espírito dele foi participar ali de um evento importante. E aí depois ele volta e conta para os alunos o que aconteceu. Então, o que acontece? Ele estava ali, o corpo estava ali. Houve o desprendimento do perispírito, ok? E vamos imaginar que esse perispírito, ele se desdobra, ou se desprende, permanecendo no mesmo local. Ok? E ali, existe um adensamento de ectoplasma nesse perispírito, possibilitando que ele seja visto por outra pessoa ali encarnada. Ok? É possível isso? É. A gente vai ver que é possível. Tá? Mas só para adiantar. Quando a gente verifica que existe um corpo mais outro corpo, a gente está falando da bicorporeidade. Ok? Mas o corpo é uma coisa, o perispírito é outra coisa. O perispírito não se dividiu. Tá bom? O que houve foi a possibilidade de ver dois do mesmo, entre aspas. Na verdade, um é um, outro é outro. Mas, fala, nossa, é uma duplicata, são dois corpos iguais. No caso do exemplo do Eurípides, não, eu só citei que ele teve um desprendimento, tá? Mas ele só desprendeu. Mas a bicorporeidade é caso ele pudesse aglutinar ectoplasma, que a gente vai ver isso daqui a pouco, no seu perispírito, e quem estava ali pudesse ver os dois corpos, físico e o perispiritual. Ele fala bicorpóreo. Ele vai até o sítio onde essa senhora está tendo uma criança, ele faz o parto, volta e conta. Aí o marido dela chega na escola, pelo menos foi o que eu li, né? Chega na escola, para chamá-la, ele falou, já fiz o parto. E ela mesma fala, não, ele já veio, quando ele vai em casa, vai os dois, né? Ele já fez o parto, então ela viu ele. Viu? Então, ela viu ele. Não sei, ela viu ele fazendo o parto. Se ele foi em espírito, ela viu o espírito. Ela viu ectoplasma. Se ela viu o espírito. O corpo estava ali. O corpo estava na escola.
Não, o corpo dele estava na escola. Aí ele foi Desprendeu. Ele se desprendeu. O que despreende não é o perispírito. Sim. Perdão, é o perispírito que vai. Então o que ela viu, ou ela sentiu, foi a alma, o espírito dele. Ela não viu o corpo. Não é isso? Não viu o corpo. Viu o corpo? Viu o perispírito. Então, O exemplo da bicorporeidade é, imagine o seguinte, é o que ela estava falando. é o desprendimento, o ectoplasma. Aí você vê os é o adensamento, a multimensão de fluido mais denso no perispírito, proporcionando a visão do corpo físico e do perispírito. Tá? Mas assim, só foi um adendo. É muito bacana. Mas como foi? O corpo dele ficou lá e o espírito foi? Isso. Sempre O assim. corpo ficou paradinho lá na escola? Ficou, aí teve um transe. É um transe mediúnico. Transe mediúnico, tudo bem? Só que assim, eu só mencionei porque foi feito um desprendimento. E o colega citou. Mas não é exatamente o que eu quis dizer. Eu quis dizer sobre a bicorporeidade. Então eu estou vendo aqui e estou vendo aqui. Foram dois corpos. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Ela também tinha uma sensibilidade para conseguir vê-lo, né? Sim. Ela provavelmente viu o que ela via mediúnica. Mas o perispírito tem uma propriedade de visibilidade que há um adensamento do perispírito para que o encarnado possa vê-lo. Tudo bem? Mas a gente vai falar mais. Libera aqui para mim, por favor. Então, ele é o modelo organizador biológico, né? Então, se ele modela, ele é um corpo. O perispírito é a matriz que molda o corpo físico, regendo com seus impulsos o desenvolvimento embrionário e fetal, e imprimindo às células e tecidos informação as suas características. Isso é bem importante, né? Por quê? Porque a gente vai verificar nessa definição de modelo, ou seja, um molde que organiza o corpo físico. É a matriz energética que possibilita a formação do corpo físico. Tá? Então ele molda o corpo físico, regendo com seus impulsos o desenvolvimento embrionário e fetal, imprimindo às células e tecidos informação às suas características. Tá? Então, o estado em que se encontra o perispírito será comunicado ao futuro corpo. O embrião irá se formar com base nas condições perispirituais que aquele espírito está. Ok? Depois eu vou mandar tudo isso para vocês, tá? O perispírito é, por sua natureza, passível de ser visível. O perispírito é, por sua natureza, passível de ser visível? Sim ou não? Sim. Sim. É passível de ser visível. Por desencarnado, por encarnado ou ambos? Então a gente vai ver, por desencarnado, o desencarnado poderá ver, não é? Só que aí a gente vai ver que tem algumas questões em termos de padrão vibratório que às vezes impossibilitam a visão do menos adiantado ver o mais adiantado, tá? Então, desencarnado então poderá ver o perispírito do outro desencarnado? Sim, dependendo do nível de evolução do outro. Se for maior, esse outro tem que adensar o perispírito para se fazer visível aquele desencarnado. Tá? Agora, o encarnado poderá ver? Pode. Se tiver clarividência, pode ver o espírito. Tá bom? Dormindo, só. Só dormindo. Tá bom assim. Tá bom assim. Eu tenho um primo que no começo
desse despertar dele, né? Ele veio com uma mediunidade assim que precisava ir ao centro. E ele via com muita naturalidade, né? É que nem o Divaldo no filme, né? Esse filme do Divaldo, ele lá no INSS, né? Tava trabalhando, de repente chegava alguém, ele não sabia se era encarnado, desencarnado, ia conversar, as pessoas só olhando para ele. Esse primo meu, ele via no carro, ele estava lá dirigindo, de repente ele via que tinha espírito. E aí, isso a mãe dele, né? Minha tia Selma também médium. E assim, né? Nada é por acaso. Aí ele foi trabalhar no grupo espírita e até hoje trabalha, né? Porque a mediunidade está aí também para ser educada, porque ela já está. A gente vai desenvolver, é mais educar, né? Esse negócio de desenvolver é um pouco perigoso, porque às vezes as pessoas, elas, nossa, eu quero tornar médium. Tem certeza? Porque todo mundo já é um pouco médium, né? Todo mundo tem mediunidade. Não, mas eu quero ver os espíritos. Tem certeza? Aí começa as receitinhas do YouTube ou do Google. Aí vai lá como desenvolver o chakra frontal. Nossa. Aí começa lá a repetir determinados mantras e imaginar, né, uma luz no chakra de forma intermitente. Começa, e de repente ela começa a ver o que não quer. Né? Não era bem isso que ela queria. Ela queria ver os espíritos nobres, Aí ela vai forçar uma coisa que não tinha que forçar, porque é só educar, né? Se a pessoa já vem com uma mediunidade, isso vai, no tempo certo, se mostrar, enfim. Então é isso, por ambos. O perispírito é visível porque é corpóreo? Sim ou não? Ele é visível porque é corpóreo. Tá? Ok. O perispírito em si é completamente invisível aos olhos físicos. Se eu penso no encarnado, tentando ver um desencarnado, se ver, não será com os olhos físicos. É pela via mediúnica. Tá? Os espíritos menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares, mesmo a faixa vibratória. Então, dois espíritos que estão na mesma condição evolutiva, tranquilo, um ver o outro. Tá? Agora, a mãe de André Luiz, por exemplo, estava constantemente perto dele, né? E outros mentores sempre o assistindo nas regiões umbralinas. Ele enxergava? Via alguma coisa? Não via. Ele só foi enxergar quando, no momento de muito sofrimento, ele faz uma prece bem sincera e, naquele momento, sim, ele recebe ajuda, consegue ver a ajuda, receber e ver. Os espíritos menos adiantados não percebem o corpo espiritual dos espíritos mais evoluídos, a menos que esses desejem. A menos que esses desejem, porque não é possível ver mesmo. Né? Então vamos pensar, a gente viu lá, o perispírito é corpóreo, tem uma propriedade chamada densidade. Essa densidade, ela caracteriza um peso específico do perispírito e quanto mais denso, menor a frequência vibratória. Quanto mais sutil, maior a frequência vibratória. Certo? Então, uma frequência vibratória, lembram lá da incompatibilidade de frequências? Então, está um espírito do lado do outro. Então, a gente está aqui, Dr. Bezerra de Menezes do meu lado. Ainda que eu estivesse dormindo, desdobrado, eu ia vê-lo se ele desejasse. Simples assim. Né? Se ele adensasse o seu corpo perispiritual, porque a frequência é outra, o espírito superior é outra frequência. Né? Como que isso acontece? Como que isso acontece? Né? Como que um espírito mais adiantado se faz visível ao menos adiantado? Oi. A visão às vezes se torna maior. Ou isso é sem querer. A gente sai um pouco dessa realidade, né? E a gente se conecta um pouco com o extrafísico. Da mesma forma, quando a gente vai fazer uma prece,
É sempre um convite a fechar os olhos, para que a gente não se distraia com as percepções ambientes e a gente se interiorize. Nesse momento, a gente amplia um pouquinho a nossa percepção. A visão mesmo, mais movimento, mais, entendeu? Porque a gente está se conectando menos com o físico, corpo físico, e possibilitando uma interação do perispírito um pouco maior. Né? Então, a gente vai ver a sensibilidade global do perispírito, como a gente percebe o meio de uma forma muito mais ampla. Né? E nesse momento que a gente fecha os olhos, a gente se desliga um pouquinho. A mesma coisa, a gente quer dormir. É tão simples a gente dormir com a luz acesa? É mais adequado a gente apagar a luz ou deixá-la bem, né, diminuída. Para quê? Para que a gente entre nesse ambiente de desligar-se das coisas ao redor. Né? Olha só. Pode o espírito desencarnado mais evoluído e invisível para os menos adiantados aparecer para estes, adensando-se perispiritualmente, ou seja, atraindo elementos mais materiais e corporificando-se de maneira a ser percebido pelos que ainda estagiam em planos evolutivos inferiores. Adensamento perispiritual significa aglutinar ectoplasma nesse perispírito. Tá? Então, o ectoplasma ele é formado por uma combinação de fluidos, mas principalmente de um fluido do encarnado. Okay? Então, esse fluido que nós temos, porque nós estamos com o nosso princípio vital, de vitalidade, não é? Então, o encarnado tem outros fluidos além do perispiritual, né? Que nós estamos na matéria. Então, esse princípio de vitalidade, esse princípio mais material, né, mais denso, do encarnado, ele é utilizado também para que, combinado com outros, possa haver ali essa aglutinação no corpo perispiritual do espírito, para que ele possa fazer-se visível. Tudo bem? Aí a gente vai falar da tangibilidade. Então, essa visibilidade é o que houve quando Jesus ele se aproxima, ele aparece, ele vai ter com Maria de Magdala. Aquele encontro, depois que Jesus desencarna, com Maria de Magdala. Então, Jesus adensa, aglutina ectoplasma no seu perispírito e ela o vê. E ela o vê com os olhos físicos. Certo? Ela o vê com os olhos físicos, porque houve a visibilidade do perispírito a partir da aglutinação ectoplásmica nesse perispírito. Certo? E Jesus, quando vai ter depois com os apóstolos, ele se torna tangível. Ele adensa ainda mais, possibilitando a materialização daquele corpo espiritual. Tanto é que Tomé só acreditaria vendo as chagas. E ele toca Jesus. Não é isso? E Jesus fala, bem-aventurados, né, os que creem sem ver. Porque só depois que ele tocou que ele acreditou. Então Jesus aparece e ele não só se torna visível por conta desse adensamento perispirítico, mas também o faz de uma maneira mais intensa a se tornar palpável. E quando a gente fala dos fenômenos de materialização de espíritos, nós estamos falando exatamente nesse aspecto mediúnico, não é? Em que há a aglutinação de ectoplasma naquele espírito que está ali, que virá a ser materializado, não é? E a gente vai ver aqui o que Kardec fala a respeito. O perispírito com o devido suporte ectoplásmico pode tornar-se materialmente tangível, tocável, no todo ou em parte. Ninguém precisa ficar com medo que ninguém vai assim
se materializar na nossa frente do nada, tá? Fiquem em paz quanto a isso. Olha o que o Kardec vai dizer. Sob a influência de certos médiums, então precisa ser um médium de efeito físico para poder doar esse ectoplasma, né, encarnado, numa condição mais abundante. E depois esse ectoplasma, né, ele é formado a partir da combinação de fluidos, não só do encarnado, outros espirituais também, é isso que André Luiz explica para a gente. Então, sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas. Então, uma sessão de materialização, de repente uma mão surge. Uma mão. Só uma mão. Porque só a mão é que foi revestida ali, aglutinada do ectoplasma. Né? Que como essas denotam calor, podem ser apalpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais sombras. Porque se esse ectoplasma se esvai, naturalmente aquela materialização ela deixa de existir. Né? Oi. Veja, na verdade a cirurgia ela não necessita da medianização. Ela pode acontecer, a espiritualidade pode acontecer na sala, ok? Mas é necessário que haja encarnados para que ela se processe. Porque é o fluido... peraí. Então é o fluido do encarnado, ok? E será utilizado pela espiritualidade para a realização de uma cirurgia. Fluido do encarnado. Tá? A medianização do Edson, no caso, isso favorece. Mas não quer dizer que é imprescindível. Favorece. Ok? Por quê? Porque ele próprio já está ali, médium de cura, abundância de ectoplasma, por conta do tipo de mediunidade, ok? Da afinidade com o Dr. Hans. Tá? Então, existe uma afinidade grande entre eles e existe ali também uma mediunidade que favorece de uma maneira muito adequada uma cirurgia tal como acontece aqui na sala. Ok? Mas, quando ele diz assim, prepare a noite, ou quando a gente lê as recomendações do tratamento que vai continuar durante o sono, isso significa que eles utilizam de nós encarnados as energias necessárias para, juntamente com os fluidos espirituais, a manipulação de medicamentos, para a fluidificação da água, para a cirurgia que se faça necessária e assim por diante. Mas qual que é a sua pergunta exatamente para entender? Então? Como eu estou citando, qual que é a relação que você está fazendo de materialização com a cirurgia? Não. Sim. Sim. Tá, na verdade, materialização de espíritos talvez nem exista mais. Não. Sim. Não, a pergunta, acho que não, a pergunta dela foi assim: por que estamos mencionando talvez a questão da materialização? A materialização acontecia em algumas sessões específicas como estudos, tá?
Como assim a materialização do espírito? Nesse tratamento que ele realiza, como seria? Aham. Um médico espiritual? Quem se materializa? Sem nenhum médium. Porque para se materializar precisa de uma luminosidade muito específica. Precisa ver. Alguém já foi nesse lugar? Sim, mas alguém já participou desse tratamento? Paulo Fragoso, frutuoso, né? Alguém já participou? Precisa ver direitinho como que é isso, porque isso não é comum. Não, sim. Uhum. Não, então, mas eu fiquei só com uma dúvida em relação a, de fato, como é esse tratamento. Vamos investigar isso? Eu vou pesquisar. Tá? Vamos ver se é isso exatamente o que acontece, primeiro. Tá? Porque pode ser um caso, por exemplo, uma sessão de materialização. Não que os tratamentos regulares aconteçam assim, a gente tem que investigar um pouco melhor como é o tratamento lá. Tá? Eu sei que ele tem livros publicados, tudo, mas eu não tenho esse conhecimento ou lembrança de que o tratamento acontece por meio de um espírito materializado. Até porque, para que isso aconteça, nossa, tem toda uma ambiência que é necessária, não pode ter luminosidade, não pode ter luz. Não é algo simples uma materialização. E isso também coloca em risco o médium que está cedendo o ectoplasma. Então deve ter alguma coisa aí diferente, tá, disso. Mas vamos investigar. Mas só para a gente saber que há essas sessões, havia, né, essas sessões e que é possível a materialização de um espírito. Então a ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente e invisível. Tá? Isso porque o perispírito é corpóreo e ele tem as propriedades da matéria e existe o ectoplasma que pode adensar essa sutilidade do perispírito de tal maneira que ele se torne visível aos encarnados. Tá? Isso havia, Chico Xavier participava, mas é algo que é muito complexo. Tanto é que os médiuns entravam em transe e era extraída uma quantidade de ectoplasma muito grande, por isso que eu acho que tem alguma coisa aí que não está encaixando. É algo que vai além daquilo que nós encarnados normalmente oferecemos à espiritualidade para manipulação fluídica. Esse ectoplasma de efeitos físicos é algo que tem um conteúdo orgânico, inclusive. Forma-se um fluido que é visível. Depois a gente pode até fazer um encontro para estudar sobre o ectoplasma. Mas é um fluido visível, um fluido muito mais denso, que é o que favorece essas materializações. E o médium fica num transe, a cena até feia de ver aquele ectoplasma sendo exalado, né, pela garganta, pelos ouvidos, não é algo assim comum, tá? Por isso que hoje nem tem mais. Isso era mais para verificar-se como experimento de que havia realmente presenças espirituais e que elas, né, tinham a forma humana e esse perispírito, o corpo espiritual, é corpóreo e passível de visibilidade e de tangibilidade, que são essas duas propriedades.
Não, a gente acabou de falar. De fazer a materialização? Não. Jesus apareceu. Então, ele tem mais de uma função. Só que esse que é utilizado na materialização, ele está. Tem ectoplasma, mas não é o que é produzido por um médium de efeito físico que doa ectoplasma para uma materialização. É diferente. Tá? O médium ele entra em transe e é até arriscado, delicado para a vida do próprio médium esse tipo de doação. Entende? Ele está no nível de manipulação fluídica que vai muito além do que é o ectoplasma utilizado nas cirurgias. Esses de materialização. Isso aqui é só para a gente verificar que os espíritos têm um corpo perispiritual, que tem uma forma, e essa forma pode ser visível ou tocável. Tá? Vamos adiantar aqui. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam os sentidos, porquanto se é verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. É só para dizer, olha, existe algo, né? Existe uma consistência, existe uma forma, existe um corpo. Então, os seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então verificou-se isso, né? Havia lá uma materialização, poderia ser do corpo todo, de uma região, algum membro, e ao mesmo tempo esses fluidos se dissiparem e não mais ser visível ou tocável aquela parte que foi materializada. Certo? Então, assim, isso a gente viu com Jesus e Judas, para ficar claro. Sensibilidade global. Essa é uma sensibilidade muito interessante. Por quê? Na condição de encarnados, nós ouvimos com o quê? Nós falamos com o quê? Nós sentimos com o quê? Olfato, nariz, as regiões todas aí que dizem respeito a isso, paladar, também tem órgãos específicos para isso, tato, né? Só que com o espírito é diferente. Por quê? Porque o perispírito, ele tem as percepções do meio dentro da totalidade do seu ser. Então ele não vai, por exemplo, ouvir com os ouvidos perispirituais. Ele vai ouvir com todo o perispírito. Ele vai sentir o paladar, ele vai sentir o olfato, ele vai ter as percepções do tato com todo o perispírito. Então, essa percepção, essa sensibilidade, ela se amplia de uma forma extraordinária. Entendem? Então, como que ele ouve? Parece que aquela audição supersônica, né? Porque não é com os ouvidos perispirituais. Quando a gente fala perispirituais, é porque o perispírito tem ouvidos também, não tem? Sério? Tem ouvido? Tem tudo que a gente tem. Tem tudo que a gente tem. Só que não vai ser com ouvido, vai ser com o perispírito todo. Tá? Então, isso é bem interessante. E a magnética? A magnética tem a ver com, por exemplo, a ambiência. Né? A gente percebeu o ambiente. Nossa, eu estou me sentindo bem aqui. Não estou me sentindo muito bem. Por quê? O perispírito, sendo matéria, ele também tem essa sensibilidade que se refere ao magnetismo. Então, quando nós recebemos um passe, por exemplo, o que acontece? Aquela energia, aqueles fluidos estão sendo direcionados e essa sensibilidade magnética que vai reter ou não aqueles fluidos.
porque se nós não estamos nem acreditando naquele passe, vai bater e voltar. Mas se nós estamos abertos, essa sensibilidade que vai o que? Absorver. E quando nós vamos emanar, não é? É também essa propriedade que vai favorecer a doação. Tá? Então é justamente o que vem, né, nos dar mais certeza ainda de que estamos falando de um corpo, e um corpo, né, com muitas propriedades, uma complexidade muito interessante e que tem essa questão, né, do magnetismo muito forte. Oi? Ao invés de estar recebendo o fluido, eu estar doando... Pode, mas não deve, né? A gente pode doar o tempo todo. E a gente nem precisa estender as mãos. Na hora do passe, assim, a gente está ali para receber. Então, porque às vezes eu sinto para tomar passe. Mas às vezes acaba saindo pior que quando eu tomei, entendeu? Então, eu não sei se minha mente que fez, eu não sei, às vezes já aconteceu isso algumas vezes. Então, por isso que eu... Mas não tem a ver com você estar doando necessariamente, pode ser outras questões. A hora do passe, o que a gente tem que fazer? A gente tem que confiar, levar o pensamento a Jesus e acreditar que nós estamos recebendo uma energia que vai nos fazer bem. Se alguma coisa não deu muito certo, talvez porque possa haver alguma interferência espiritual, por exemplo, alguma questão assim. Não, porque se você está ali, sentada, humildemente, desejosa, porque esse ego é a sua vontade. Se você diz para si mesma que eu estou aqui porque eu quero e desejo receber, você vai receber. Não tem nada que vai ser diferente disso. Pode ser. Por isso que a mediunidade é um processo também de educação dos pensamentos e da postura que a gente vai ter em relação a nós e aos outros. Porque senão a gente fica um pouco assim, aberto, além do que devemos. Tá? Então não é porque a gente tem mediunidade que a gente vai oferecer a todos e a qualquer hora. Isso tem um lugar certo para acontecer. Fora isso, a gente precisa estar numa sala de aula, estudando e deixando que a espiritualidade vá harmonizando, né, essa mediunidade para que a gente possa absorver o conhecimento para utilizá-la depois de uma forma adequada. Tá? Mas tudo isso é natural no momento em que há uma mediunidade ostensiva e que se está aprendendo a lidar com ela. Ok? Mas na hora do passe, na hora do passe. Aqui eu vou... A hora da aula é a hora da aula. E a gente nem precisa ter uma mediunidade ostensiva, porque às vezes pode vir um sono que eu não sei de onde está vindo. O que eu faço numa hora dela? Levanta, vai tomar uma água, volta, escapa, né? Porque assim, há espíritos também que estão aqui para aprender. Outros que estão aqui porque precisam aprender, mas não queriam estar. Pode acontecer? Pode acontecer. Podem ter as nossas companhias. Porque se a gente tem uma companhia que precisa de esclarecimento, mesmo com a proteção e a cúpula, houve a permissão da espiritualidade. Não é? Então tá bom, você pode entrar porque você está tão grudadinho na pessoa porque você precisa do esclarecimento, o espírito precisa do esclarecimento para falar, não, deixa eu seguir meu caminho. E às vezes vem, e às vezes isso é enfadonho para o espírito. É chato, dá sono, e esse sono vai contagiando. Ou às vezes também a gente não está muito assim entendendo o quanto isso pode ser útil. Isso não é tão interessante. Que nem a gente está lá no programa de TV, né? Está lá e tal. Aí está num canal que alguém está assistindo, a gente está na casa de alguém, vai ficar chato eu mudar, mas eu começo a assistir que me dá sono. E tudo bem, isso aí vai dar sono, mas isso aqui, não, a gente está aqui porque a gente quer se instruir e a gente quer se melhorar. Se acontecer,
dá uma mexida, dá uma sacudida, vai até ali, volta, vai no banheiro, vai tomar mais um chazinho, não tem problema, eu não vou ligar. Mas, e é claro que pode ter o aspecto cansaço também. Por isso que às vezes, né, os facilitadores têm que modelar um pouco a voz, têm que mudar um pouco, têm que, né, proporcionar um pouco mais de descontração para isso não se tornar chato, porque vamos imaginar uma palestra assim: sensibilidade magnética do perispírito, do começo ao fim. Do começo ao fim vai naquele tom, naquela coisa. Não muda, tem que ter uma variação. Tem que convidar as pessoas né, deixa eu voltar aqui para a atenção. Certo? Vamos lá que estamos acabando. Vamos lá. Unicidade. Olha só. A alma sempre conserva a sua individualidade a refletir-se no seu perispírito. Existem duas almas iguais? Não existe. Essa ideia de alma gêmea não tem a ver? Né? Sandra Casimiro, alguma coisa assim. Alma gêmea. Não, o que tem... Não, eu tô calmo. Se é karma, não, eu tô calmo. Ó, almas afins, né? Almas afins existem, né? Às vezes é tão afim que fala, nossa, minha alma gêmea, né? Até casar. Casa. Primeiro ano é uma beleza. Tá em lua de mel, né? Tá entre o segundo. Por que vocês estão rindo? Brincadeira, gente. Os desafios vão acontecer porque, imaginem, né? Espíritos imperfeitos coabitando o mesmo lar. Né? Então, a gente vai aprender um com o outro, certo? É um esforço. Então, se não há alma idêntica, não há perispírito idêntico. E que parte do corpo, ou como a gente pode, no corpo físico, provar que não tem ninguém igual a ninguém? A digital. Pressão digital. Né? Tem alguma igual a outra? Não tem. Por isso que é unicidade. Não tem ninguém igual a ninguém, não tem alma igual a outra, não tem perispírito igual a outra, não tem corpo físico igual a outra. Tá bom? Muito bem. Perenidade. Então falamos da perenidade, que dá aquela ideia de contínuo, né? E isso vai adiante, porém transformando-se, ok? Até a condição de espírito puro, até chegar lá, nós estamos nessa fase de transformação, mas o perispírito permanece com a gente. Olha só que interessante. Isso é bem legal. A alma se encontra unida a uma substância perispirítica que coisa nenhuma pode destruir. Nossa, o perispírito é indestrutível, já pararam para pensar? Então tá lá, alguém deu um tiro no perispírito, no espírito, atingiu o perispírito. Né? Ou então, mesmo com uma arma fluídica, atirou no perispírito. Dá para matar? Não dá. Não dá. Não dá mesmo. Coisa nenhuma pode destruir, nem os milhões de graus de calor dos sóis ardentes. Puxa vida, mas houve um acidente. Teve um acidente agora recentemente, um avião que caiu na Índia. Muito triste. E eu não vi a reportagem, só vi a manchete. Mas o que acontece? A carbonização de um corpo. Né? O que acontece com o perispírito? Indestrutível. Né? Nem os frios do espaço infinito têm ação sobre esse corpo incorruptível e espiritual. Né? Tudo bem sobre a perenidade, então nada o destrói, enfim. E ele continua até o momento, né, dessa transformação que quase se torna imperceptível. Vamos colocar quase, né? Quase imperceptível.
Mutabilidade, já está acabando, viu, gente? Mutabilidade. O que essa palavra sugere? Mutabilidade. Uhum. Tá. Vamos aqui. O perispírito modifica-se quanto à sua substância ou essência. É aqui que está a sutileza da questão 186 que a gente leu. Né? Então, quando a gente diz que ele se torna tão etéreo na condição de espírito puro, que é como se não existisse, não está dizendo que não existe mais, mas se torna tão sutil, tão sutil, tão sutil que chega a ser até algo que não é notado, né? Mas enquanto substância ou essência, ele está lá. Ok? Então ele vai transformar-se nos aspectos de estrutura e forma, não de substância. Tá bom? Então, Leon Denis vai dizer assim: esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável. Pelo contrário, ele é mutável. Olha, depura-se e enobrece-se com a alma. Com a alma. A alma é que se renova e transcende. Renova-se moralmente. Por isso a reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. É isso. Né? E o perispírito acompanha o fato de ser perene. Ele é mutável, mas é perene. Ok? Então ele acompanha esta mudança, esta evolução da alma. Segue a alma, né? O perispírito segue a alma através das suas inumeráveis encarnações. Com ela, sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante. Diáfano e brilhante, perispírito, para em algum dia resplandecer com luz adiante. Né? É assim que ele vai se modificando. E essa luz radiante, é claro que aqui ele está dando a conotação já de um espírito puro, mas não quer dizer que espíritos da segunda ordem já não exteriorizam uma luminosidade muito grande. Okay? O que torna possível a modificação da densidade do corpo astral? O que é corpo astral mesmo? Perispírito, né? O que torna possível essa modificação de densidade? Evolução, e ela se dá, olha só, pela elevação dos sentimentos. Elevação dos sentimentos. A gente aprendendo a perdoar já é, nossa, um passo gigantesco. A pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal. As provações e os sofrimentos pacientemente suportados. Depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Lembram das vibrações? Frequência vibratória maior, porque está num outro patamar. Não é? Padrão mental, padrão de pensamento, padrão de sentimento. Como uma ação química, consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Certo? É bonito. Então aqui na questão 86, que nós já vimos, o envoltório, o perispírito se tornando tão etéreo que para nós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. E odor, hein? Já pensaram? Perispírito tem odor? E não adianta jogar um Rexona aqui, hein? Olha só o que a André Luiz vai falar. Todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital. Você usa, né? Você viu, né? É muito bom, por sinal. Todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhe vibram no âmago do ser, e esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados.
impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. É interessante a gente pensar, por exemplo, uma pessoa que está bastante alcoolizada. Como que é? Será que a gente percebe isso só pelo hálito? Não, porque exuda pela pele, todos os corpos são porosos, não é? Então, vamos pensar aqui no perispírito também sendo um corpo, né? E o que ele vibra também dará ensejo a algo que seja agradável ou desagradável. Já pensou? Coisa dessa? Pelo silêncio é que está todo mundo pensando, né? Assim, então, o corpo todo, você imagina, né? Nesse exemplo que você deu. É complicado. Muito bem. Vamos lá, para a gente finalizar. Temperatura. No desenvolvimento da atividade mediúnica, certos médiuns registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor com a avizinhação de alguma alma sofredora, ou ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar quando da aproximação de um espírito superior, sendo lícito cogitar-se da possibilidade de que o perispírito também mostre uma espécie de temperatura própria relacionada naturalmente com o grau de evolução do espírito. Tá? Então, E o mal-estar ser frio? pode. Mas aí, no caso, Pode. aí é o espírito estaria que... Porque, assim, essa exemplificação, ela parte de um, digamos, de um conceito humano acerca dessa propriedade. Isso não é algo, por exemplo, que foi capturado em André Luiz, Emmanuel, né? Então, há de cogitar-se, né? Até há uma hipótese, há de se cogitar que existe uma relação entre o que os médiuns percebem com o fato de o espírito ter, né, no caso o perispírito, esta propriedade de ter uma temperatura, né, ter algo que diga respeito também com a evolução, tá? Ou então a forma como ele está naquele momento. Tá? Eu estava me sentindo bem, mas era uma chama. Mas não quer dizer que esse mal-estar esteja relacionado ao calor. Porque junto a nós, é claro que há toda uma proteção e presença espiritual amiga. Ok? Pessoal, assim, libera aqui para mim, temos uma última propriedade que é, acredito eu, uma das mais importantes para a gente acabar. Tá? Há uma hipótese, cogita-se, né, de uma sensação. Porque, na verdade, aqui ele está dizendo o seguinte, que o fato de um sensitivo perceber uma presença mais fria ou mais quente, sugere-se que há esta propriedade, né, presente no perispírito, temperatura. Tá? Mas o que vai realmente ditar, não é, se aquele espírito trata-se de um bom espírito, de um espírito menos adiantado, é o que o médium está sentindo no contato daquela presença. Se é um bem-estar, se é um mal-estar. Entende? E às vezes não precisa sentir nenhuma temperatura para sentir um bem-estar ou um mal-estar. Tá? É só para dizer que há uma propriedade, né? Ela realmente existe. O corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Então é assim, gente. A gente
pensa é como se a gente tirasse uma foto. Puf, pensou qualquer coisa, puf, foto, 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 todo o tempo. Pensou, fotografou. É assim que acontece. Por quê? Porque o perispírito é o espelho da alma. O problema se dá quando começa a pensar coisa que não deve. Aí o que vai acontecer? Aquele pensamento se torna uma fotografia para todo mundo ver. E às vezes um espírito que não nos queira bem ou que se afinizou com aquela imagem, venha dar uma força. Está pensando ruim, o espírito não é bom, o que ele vai fazer? Ele vai influenciar negativamente aquele ser para que aquele pensamento às vezes se torne uma realidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O fato é, o perispírito reflete os estados mentais de forma automática, de forma inconsciente e de forma constante. É isso que ocorre. Tá? É suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui a glória ou viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Tá? Então, pensamento é o espírito que o promove, né? Olha só, isso é importante. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual, como a gente falou, produzindo dois tipos de efeitos. Vai gerar na aura a sua imagem, conhecida hoje como forma-pensamento. Já ouviram falar? Forma-pensamento. O pensamento criou aquela forma. Variável de acordo com a carga emocional, inclusive sob o aspecto cromático. E também na dimensão física. O que ele está querendo dizer de dimensão física? Esses pensamentos vão refletir os estados biológicos do corpo. Tá? Como? Influindo na fisiologia dos centros vitais, centros de força do perispírito, repercutindo nos sistemas nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias de sustentação do edifício celular, marcando-lhe o desempenho regular ou não, essa homeostase, né? Esse equilíbrio do corpo, dentro, no caso, da economia vital, se referindo ao corpo físico. Então a gente vê o quanto os nossos pensamentos vão harmonizar a fisiologia humana, todos esses sistemas, ou se vão desarmonizar. Por isso, acreditado mente sã, corpo são, é muito sábio e é uma realidade. Porque a mente é o espírito pensando. Né? Mente, espírito. Porque é o espírito que pensa. E não é só as formas de pensamento que podem ser visualizadas tanto pelos bons espíritos quanto por aqueles menos adiantados. Mas é o quanto isso repercute fisicamente. Né? O quanto isso está afetando. Porque depois a gente vai estudar mais centros de força, os chakras, né? E a gente vai ver a relação entre esses centros que estão no perispírito e o corpo físico. Tá? Influenciando nos órgãos diretamente. Certo? E aqui nós deixamos para o próximo encontro. Então, primeiro encontro aí do semestre que vem, a gente começa com funções e o pessoal está convidado a vir, tá bom? Para a gente estudar.